Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo da membrana plasmática, a gente vai começar a falar sobre os mecanismos de transporte através da membrana. Eu gosto de falar desse assunto com um pouco mais de tranquilidade, porque mecanismo de transporte é algo que vocês estudam na biologia, vocês estudam na química, e muitos de vocês chegam com erros conceituais lá na terceira série. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que a gente efetivamente aprendesse mecanismos de transporte aqui na primeira série. A gente vai estudar basicamente dois tipos de transporte. O transporte passivo, que é aquele que ocorre sem gasto de energia, e o transporte ativo, que é aquele necessariamente você tem gasto de energia para acontecer. Quando a gente fala de mecanismo de transporte passivo, a gente está falando que não ocorre gasto de ATP pela célula, né? Vamos lembrar que gasto de energia é sinônimo de gasto de ATP para a célula. E apenas moléculas muito pequenas conseguem fazer esse mecanismo de transporte através da membrana. Existem 3 tipos de transporte passivo e a gente vai estudar cada um deles. A gente vai falar sobre a difusão simples, vamos diferenciá-la da difusão facilitada e, por último, a gente vai falar sobre a osmose. Então, o primeiro mecanismo de transporte passivo que a gente vai estudar é chamado de difusão simples. Difusão, gente, é passagem de soluto. Então, eu gosto sempre de associar, né, um macetinho aí para vocês associarem. Difusão termina com O. Soluto termina com O. Então, a passagem de soluto, ela é denominada difusão. E ela é chamada simples por quê? Esse processo de difusão simples, ele vai acontecer, né? Esse transporte de soluto, ele vai acontecer sozinho, ok? Ele acontece sem a ajuda de ninguém, tudo bem? E esse transporte de soluto, ele vai acontecer de acordo com o gradiente de concentração. Essa foi até uma pergunta da nossa live, né? O que seria o gradiente de concentração? Vai ser a diferença de concentração entre 2 compartimentos. Então, na difusão simples, você tem a passagem de soluto do meio que tem maior quantidade, maior concentração desse soluto, para outro meio em que essa concentração é menor, ok? Então, a gente costuma dizer que na difusão simples, o transporte é a favor do gradiente de concentração. A gente tem que ter sempre em mente que na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então, se um determinado compartimento tem mais do que outro compartimento, esse que tem em excesso doa para aquele que tem menos de forma a igualar a concentração de ambos os compartimentos, tá? Então, na difusão simples, eu tenho a passagem de soluto, que são partículas moleculares, do meio onde sua concentração é maior, para um outro meio onde sua concentração é menor. E a gente, então, pode descrever o processo de difusão simples também como a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Ou então como passagem de soluto do meio hipertônico, mais concentrado, para o meio hipotônico, menos concentrado. Então, nesse flashzinho, vocês conseguem compreender esse mecanismo de difusão simples. Eu tenho 2 compartimentos separados por uma membrana plasmática semipermeável ao soluto, em que um dos compartimentos inicialmente tem maior concentração do que o outro. Então, vai acontecer a passagem do soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, de forma a igualar a concentração dos 2 compartimentos, ok?
Para que essa difusão simples aconteça, então essa membrana ela precisa ser permeável a esse soluto e deve necessariamente haver uma diferença de concentração do soluto dentro e fora da célula, ok? Quando a gente fala de difusão facilitada, a gente também está falando de um mecanismo de transporte passivo, no qual não ocorre gasto de energia, em que a gente também tem passagem de soluto, porém esse soluto ele vai ter auxílio para realizar esse mecanismo de transporte, né? Então, no nosso flash aqui, a gente consegue perceber que existe uma proteína roxinha, que faz o transporte do meio intracelular para o meio extracelular, ok? Então, a passagem de soluto através das proteínas integrais, que também podem ser chamadas de permeases, né? Facilita, então, o transporte do meio mais concentrado para o menos concentrado, ok? Essa permease ela se faz necessária porque sozinho esse soluto não conseguiria atravessar, tá? Essas proteínas permeases, então, elas vão facilitar a entrada e a saída de solutos. E a gente tem dois tipos básicos de proteínas integrais. Os canais iônicos, que vão funcionar como proteínas integrais, né? Elas atravessariam toda a estrutura da membrana, formando um canal através do qual o soluto entra ou sai. E existem as proteínas carreadoras, que são essas permeases, como está exemplificado aqui no flash, e elas vão transportar aminoácidos, glicose, monossacarídeos, ok? Os canais iônicos, gente, eles têm uma característica muito peculiar. Geralmente, eles só abrem mediante estímulo. Então, vai existir algum tipo de estímulo, ou químico ou elétrico, que vai favorecer a abertura do canal para a passagem do soluto. E se não houver o estímulo, o canal vai permanecer fechado, ok? Então, só para a gente finalizar, difusão é passagem de soluto. Ela pode ser simples ou facilitada. Qual que é a diferença da difusão simples para facilitada? A facilitada, ela tem um facilitador, que geralmente é uma proteína que vai ou funcionar como canal ou vai funcionar como uma permease. E sempre vai ser a passagem de soluto do meio mais concentrado, de quem tem mais, hipertônico, para o menos concentrado, que é o hipotônico, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a osmose. A osmose também é um mecanismo de transporte passivo, então acontece sem gasto de energia, mas agora eu estou falando da passagem de solvente. E o solvente no meio biológico é a água. Então mais um macetinho. Osmose termina com E, assim como solvente, né? Então, osmose é a passagem de solvente, mas agora é do meio menos concentrado para o mais concentrado, né? Então, a água ela vai passar através da membrana de uma região hipotônica, pouco concentrada, para uma região hipertônica, muito concentrada. É só vocês pensarem o seguinte, eu continuo tendo dois compartimentos unidos através, né, de uma membrana que é permeável agora ao solvente, em que numa eu tenho uma maior concentração de soluto se comparada à outra. Então, essa diferença de concentração, ela vai tentar ser igualada. Mas a minha membrana agora, ela não permite mais a passagem de soluto, ela só permite a passagem do solvente. Então, a água ela vai deixar o lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Na hora que a água faz isso,
provavelmente o volume do meio hipotônico vai diminuir. Ao mesmo tempo que o volume do meio que está hipertônico vai aumentar. Mas na hora que isso acontece, esse meio hipertônico tende a ser dissolvido, né? Como eu poderia me expressar melhor? Ele vai ficar diluído, né? Então, eu coloco mais água, eu vou diluir aquela solução que inicialmente estava hipertônica. Quando isso acontece, eu tendo a diminuir a diferença de concentração entre os dois compartimentos. E esse transporte de água do meio hipotônico para o meio hipertônico vai acontecer até que a concentração dos dois compartimentos se iguale. Existe um esquema que normalmente é cobrado nas provas que aborda o mecanismo de osmose. Então, como que funciona? Observem aqui, eu tenho 3 compartimentos. Um que ele chamou de A, onde tem uma solução hipotônica, menos concentrada. Uma solução, um compartimento B, onde existe uma solução isotônica. E um compartimento C, que ele colocou uma solução hipertônica. Quando eu pego uma hemácia humana, né, que é uma célula sanguínea nossa, e coloco essa célula, essa hemácia, nessa solução isotônica, né, o que esse iso está me dizendo? Que essa solução tem a mesma concentração da hemácia. Nessa situação, a mesma quantidade de solvente que entra, sai. Então, é como se não acontecesse nada com a hemácia, mas na verdade está acontecendo. A mesma quantidade de água que está entrando, ela está saindo. Então, eu vou continuar vendo a minha hemácia da forma como ela estava na hora que eu a coloquei. Se eu pego essa hemácia e coloco ela numa solução hipotônica, o que acontece? A hemácia está, num primeiro momento, mais concentrada que o meio. Então, a tendência é entrar muito mais água do que sair. E na hora que esse excesso de água entra, essa hemácia se torna inchada, túrgida. Essa situação, se permanecer por longo tempo, provavelmente ela vai levar à ruptura dessa hemácia, né? Ao mesmo tempo, se eu pego essa hemácia e coloco ela numa solução hipertônica, muito concentrada, a hemácia é menos concentrada que o meio. A tendência dela é perder água para o ambiente. Nessa situação, ela murcha, né? E aí eu chamo essa hemácia murcha de hemácia plasmolizada, tá? Então, por exemplo, outra forma que normalmente esse mecanismo de osmose pode ser cobrado de vocês. Se vocês pegarem um peixe de água salgada e colocá-la na água doce, esse peixe vai morrer? Provavelmente sim. O que vai acontecer? O peixe de água salgada, ele é mais concentrado que a água doce, né? Nessa situação, a tendência da água é entrar. Então, a água ia entrar no corpo desse peixe através das brânquias, ele inchando, e se essa concentração não se igualar, provavelmente esse animal vai morrer em decorrência desse excesso de água que entrou no corpo dele, né? Agora, vamos pensar no raciocínio inverso. Eu pego um peixe de água doce e coloco ele na água salgada. A água do mar, ela está muito mais concentrada do que o corpo do peixe. O peixe começa a desidratar pelas brânquias, né? Nesse processo de desidratação, ele vai acabar morrendo também, tá? Então por que o peixe, normalmente, na água salgada, ele não morre, né? Os peixes de água salgada, eles têm uma adaptação nas suas brânquias, em que eles acumulam grandes quantidades de sal nas brânquias. E as brânquias são os locais de perda e entrada de água no corpo desses animais. Então, como
a concentração de sal na brânquia é similar à concentração de sal que existe na água do mar, a mesma quantidade de água que entra sai. Então, o animal consegue viver naquele ambiente. Agora, se ele sair daquele ambiente, ele vai ter problemas, ok? Então, osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, buscando igualar a concentração entre os dois compartimentos. As nossas membranas plasmáticas, né? Elas conseguem fazer osmose, difusão e difusão facilitada, dependendo da condição que ela está vivenciando. Em situações em que essa célula está precisando de água, vai acontecer osmose e a água vai entrar. Em situações em que essa célula ela precisa secretar, né, excretar algum metabólito que está em excesso dentro da célula, ela vai fazer ou por difusão facilitada, né? Então, dependendo da condição em que a célula se encontra, a membrana plasmática consegue interpretar se ela tem que fazer difusão simples, facilitada ou então osmose, ok? Vamos falar agora, então, do mecanismo de transporte ativo. O mecanismo de transporte ativo é aquele em que eu tenho gasto de energia, ok? Então, esse mecanismo de transporte ele vai acontecer contra o gradiente de concentração. E por isso a célula vai gastar energia para transportar a substância desejada. Então, é o mesmo raciocínio. Eu tenho dois compartimentos, um que está hipotônico, o outro que está hipertônico. O natural não seria ir do mais para o menos? Isso se fosse um transporte passivo. No transporte ativo, eu gasto energia para que o meio hipotônico continue doando para o meio hipertônico, né? O exemplo de transporte ativo mais usual é a bomba de sódio e potássio, né? Então, a gente tem aqui uma célula e a gente tem aqui uma membrana plasmática e a gente vê aqui a figura de um transportador, tá? Fisiologicamente falando, eu tenho uma concentração de potássio maior dentro da célula e uma concentração de sódio maior fora da célula. O potássio está aqui em roxinho e o sódio está aqui em vermelhinho. A gente costuma guardar isso como cá dentro, na fora. Eu tenho muito potássio dentro, pouco potássio fora. Muito sódio fora, pouco sódio dentro. Apesar de haver essa diferença de concentração iônica, né? O potássio continua entrando e o sódio continua saindo. Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, que eu tenho aqui 3 conjuntos de bolinhas, né? Vocês percebem que para cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. E esse processo acontece porque essa bolinha verde encaixa aqui, ó, liberando energia, né? Então, quem é a bolinha verde? É o ATP sendo gasto, ok? E quem é a bolinha vermelha? É o sódio saindo. E quem é a bolinha azul ou roxinha, né? Não sei como é que vocês estão enxergando isso. É o potássio entrando, tá? Então, poderíamos esperar que por difusão essas concentrações se igualassem, mas isso não ocorre porque a célula gasta energia para bombear sódio e potássio em sentido contrário, né, ao que aconteceria na difusão. Então, ó, 3 sódios são enviados para fora da célula, aumentando ainda mais a concentração de sódio fora, né? E 2 potássios são enviados para dentro da célula, aumentando a concentração de K dentro, né? Potássio dentro. Então, no interior da célula, o interior, né, da célula torna-se
negativo devido ao déficit de cargas positivas no interior da célula. Prestem atenção que tanto o sódio quanto o potássio são íons de carga positiva, mas saem 3 sódios para cada 2 potássios que entram. Então, quando eu faço o somatório de cargas, eu tenho mais carga positiva do lado de fora do que dentro. Por isso que a gente fala que a célula ela tem, né, um potencial negativo internamente e um potencial positivo externamente. Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver falando de transmissão de impulso nervoso, que aí eu vou relembrar vocês do mecanismo de bomba de sódio e potássio para vocês conseguirem compreender como que as células transmitem informação nervosa célula a célula, ok? Um outro mecanismo de transporte ativo que a gente vai falar são os mecanismos de transporte em bloco, tá? Então, ele também vai ocorrer contra um gradiente de concentração e por isso a célula vai gastar energia, né, para transportar a substância desejada do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, o que seria a endocitose? É o englobamento de partículas e micro-organismos para o meio intracelular. E existem 2 tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose, né? O que é a fagocitose? É quando eu englobo uma partícula sólida por meio de expansões citoplasmáticas, que eu chamo de pseudópodes, né? Então, por exemplo, uma célula de defesa que está ali circulando na minha corrente sanguínea, quando ela encontra uma bactéria, um vírus na corrente sanguínea, ela vai emitir uma expansão da membrana de forma que a gente chama de pseudópode, né? De forma a abraçar essa partícula estranha, essa bactéria ou esse vírus, para englobá-lo para o seu interior. Então, após esse englobamento, forma-se um vacúolo alimentar ou fagossomo. Então, aqui a gente tem um exemplo do processo de fagocitose. Eu tenho aqui uma membrana, eu tenho uma partícula sólida, eu tenho a projeção dessa membrana plasmática de forma a englobar essa partícula, e aí, né, então esse pseudópode aqui é emitido, e eu tenho a formação do fagossomo, que tem aqui componente de membrana plasmática com a partícula sólida englobada no seu interior. Quais são as 2 funções da fagocitose? A primeira delas é a alimentação, né? Então, existem amebas que vão se alimentar dessa forma. Elas emitem expansões de membrana plasmática, pseudópodes, para englobar o seu alimento para o interior. E a outra estratégia é a estratégia de defesa. Eu citei aqui os nossos glóbulos brancos. Todas as vezes que acham um vírus, uma bactéria, a primeira coisa que eles fazem é a fagocitose para tentar neutralizar esse agente invasor. A pinocitose, ela também é um mecanismo de endocitose. Só que agora a partícula englobada é uma partícula líquida. Então, essa partícula líquida, inicialmente, ela vai encostar na membrana plasmática e a membrana plasmática vai sofrer uma invaginação, formando um canal. Nessa invaginação, vai acontecer, então, o englobamento dessa partícula líquida, que vai formar um pinossomo no seu interior, né? Então, a diferença de fagocitose para pinocitose é que a fagocitose é uma partícula sólida. A pinocitose é uma partícula líquida. Fora isso, na fagocitose eu tenho emissão de pseudópode. Na pinocitose eu tenho invaginação da membrana, ok? A exocitose, ela também pode ser chamada de plasmocitose. E ela é o mecanismo contrário da endocitose, então é um mecanismo de saída, né?
Então, todas as vezes que uma célula ela quer excretar alguma coisa para o meio externo, ela vai fazer isso por exocitose. Então, nesse mecanismo, eu elimino substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas, e essas bolsas contendo o material a ser eliminado vão se aproximar da membrana plasmática, que está demonstrando aqui, né? Ela se aproxima, ocorre a fusão dessa vesícula com a membrana plasmática, expelindo o conteúdo para o meio externo. As células por exocitose, então, vão eliminar restos metabólitos, né, que a gente chama de excretas. Elas vão secretar produtos úteis ao organismo que precisam, por exemplo, cair na corrente sanguínea para serem distribuídos ou serem lançados no espaço intersticial, né, entre células, para estimularem células vizinhas, ok? Vamos fazer alguns exercícios juntos agora. Esse exercício é um exercício da UFES, ele caiu na prova do ano de 1990, e ele fala o seguinte: as moléculas de glicose atravessam a membrana celular das células intestinais, combinadas com moléculas de proteínas transportadoras, denominadas permeases. Esse processo é denominado... Primeira coisa que vocês vão pensar, glicose é um solutor, é uma partícula sólida, né? Então, eu só posso estar falando aqui ou de difusão ou de difusão facilitada. Agora, ele me deu a deixa que ela é transportada combinada com uma permease. Então, existe aí um facilitador do processo de transporte. Então, a difusão aqui ela é facilitada. Então, a resposta para esse exercício seria a letra B de bola. Esse exercício da FUVEST de 95. Células vegetais, como as representadas na figura A, aqui, foram colocadas em uma determinada solução. E no fim do experimento, tinha um aspecto semelhante ao da figura B. Então, olha só, existia uma diferença de concentração entre a minha célula e a solução externa, porque ao final de um tempo, olha o que aconteceu com essa célula, né? A parede celular está aqui, a parede celular é rígida, né, de uma célula vegetal, mas olha a membrana plasmática dessa célula, está bem menor, não é? Isso aconteceria em que situação? Quando eu colocasse essa célula e ela fosse hipotônica em relação ao meio. Então, a solução é hipertônica, a célula é hipotônica e por essa diferença de concentração, ela perdeu água, por isso ela ficou plasmolizada, ok? Então, comparando as concentrações do interior da célula na situação 1, da solução externa, 2, e do interior da célula na situação final, 3, podemos dizer que, o que a gente concluiu? Aqui era hipo, aqui era hiper, e aqui provavelmente é iso, por isso que parou de perder água, né? Então, comparando as concentrações do interior da célula na situação 1, ela é menor do que a concentração da solução 2, ok? Então, gabarito, letra C. E 2 provavelmente é igual a 3. Por isso que essa célula parou de perder água para o meio, ok? Esse exercício da UFMG. Os esquemas abaixo, o esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos, são as hemácias. A entrada de potássio e a saída de sódio dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por... Então, olha só, você tem grande concentração de potássio dentro, cá dentro, grande concentração de sódio fora, Na fora. Então, cá dentro, na fora.
A gente viu que apesar de ter muito potássio dentro da célula, o potássio continua entrando. Apesar de ter muito sódio fora da célula, o sódio continua saindo. Esse mecanismo de transporte ativo, ele só acontece, né, porque eu gasto ATP para que ele aconteça, né? Então, o gabarito para essa questão seria a letra E. Quando ganhamos flores, o R de 95, quando ganhamos flores, se quisermos que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las dentro d'água e cortarmos em seguida a ponta da sua haste. Esse procedimento é feito com o objetivo de garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são respectivamente... Então, olha só, eu tenho uma planta, uma flor, que tem uma determinada concentração iônica dentro dela. Eu quero fazer com que essa planta dure mais tempo, então eu vou colocá-la em água, ok? Então, no meu vaso eu tenho água. Na minha flor, eu tenho água e um tanto de outras coisas. Quando eu corto um pedacinho da haste, eu vou permitir a continuidade do transporte da água do vaso para dentro da planta. Isso vai acontecer porque a planta ela é hipertônica em relação ao meio. Então, ó, tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são, respectivamente, a planta é hipertônica e a água, né, que é o meio onde ela está, é hipotônico. Gabarito, letra E. Exercício Universidade de Guarulhos, também de 95. Batatas, antes de serem fritas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois escorridas em papel absorvente. Além de realçar o sabor, qual o efeito biológico acarretado por essa providência? Então, vamos lá. A. As batatas amolecem, tornando-se mais fáceis de mastigar. B. A água com sal hidrata o alimento, tornando-o mais volumoso. C. A água lava o alimento e elimina as bactérias alojadas nas células. D. As batatas perdem água, fritam melhor e tornam-se mais crocantes. E. A água acelera os processos mitóticos, aumentando a massa das batatas. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Ele não me falou que depois que eu coloco na água com sal e escorro em papel absorvente, a batata tem o sabor realçado? Então, essa é a dica que o enunciado me deu para pensar que o sabor é realçado porque eu concentro esse sabor. Provavelmente eu concentrei esse sabor porque eu perdi água. Então, a água com sal, ela está mais concentrada do que a batata. Em consequência disso, a água deixa a batata para a água com sal. Quando eu escorro em papel absorvente, eu estou tirando a água em excesso. Com isso, então, a batata vai ter o seu sabor realçado, porque eu tenho perda de água pela batata, ela vai fritar melhor e ela vai se tornar mais crocante. Gabarito, letra D. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Dúvidas, vocês podem tirar tanto nas lives quanto através do e-mail da turma. E na apostila de vocês também tem algumas páginas, falando sobre os mecanismos de transporte celular. Até a próxima oportunidade, então, pessoal.